A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Que Deus derrame nessa noite uma unção sobrenatural sobre a tua vida, amém? Bom, Deus falou comigo sobre essa palavra, na verdade a semana inteira, sabe? E de formas diferentes, aprofundando, e cada vez mais que eu comentava sobre ela, Deus me dava uma revelação maior. Então eu creio que Deus quer falar contigo assim como Ele falou comigo. Eu te peço que, por favor, se esses vídeos têm tocado o teu coração, que tu curta, comente, compartilhe, que tu ajude a chegar essa mensagem a mais gente, mais pessoas. Deus me toca toda semana para estar aqui entregando o meu melhor para a honra e glória do santo nome dEle. E eu creio que muitas bênçãos sobre a tua vida também vão ocorrer a partir do momento que tu entender o que Deus quer falar contigo, mas também transmitir para outros essa palavra maravilhosa de Deus. Não é por mim, é pelo santo nome de Jesus. Amém? Bom, eu te convido agora a orar comigo para que Deus conduza essa mensagem do início ao fim, dê liberdade ao Espírito Santo para poder ministrar no teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Majestoso, o Abba Perfeito, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, o único digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, ó Pai. Pai, neste momento, Senhor, te pedimos que tu conduza essa palavra e que ela seja abençoada, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para usar a minha boca, Senhor, para entregar somente aquilo que vem do teu trono, Pai. Me usa apenas como teu instrumento nessa noite, que o teu santo nome seja engrandecido, Senhor. Pai, que tu entre na casa de cada um que tem assistido esses vídeos, Senhor, e que haja transformação, Pai, que a tua presença seja real, Senhor. Ou derrama de um bálsamo, de um azeite nessa noite, Senhor, cura feridas, Pai. Ou abre portas de emprego, Senhor, nos dá mais intimidade contigo. Espírito Santo, declaramos nessa noite que tu tens liberdade. Muda os nossos corações, muda nossas mentes. Abre os nossos ouvidos espirituais e que nessa noite sejamos receptivos à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, Deus, ele trabalhou comigo numa passagem que se encontra no Lucas, capítulo 6, versículo 43. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi essa palavra, porque o Espírito Santo ministrou para mim, e não da minha mente, talvez vocês não entendam, eu também muitas vezes não entendo, mas eu creio que o Espírito Santo tem liberdade e ele conversa comigo. E ele ministrou sobre essa palavra e eu achei tremendo, porque eu não tinha visto ela ainda com esses olhos. Então ele falou, é dessa maneira que eu quero que tu transmita, então que eu consiga entregar a mensagem que Deus colocou no meu coração a ti. E essa mensagem se encontra em Lucas 6,43. E ela vai falar assim: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiro, nem colher uvas de pé de urtiga. Essa palavra Deus falou comigo. E ele começou a ministrar falando que, como ele fala em outra passagem, ele fala que Jesus é a videira, ele é a árvore verdadeira. E nós somos frutos dessa árvore. Quando nós aceitamos Jesus, nós representamos frutos dessa árvore. Ele começa aqui falando, a árvore boa não dá frutas ruins. Então a partir do momento que a gente decide andar com Jesus, e a gente faz parte dessa árvore verdadeira, a gente não pode ser uma fruta ruim. Mas Vitor, como ser uma fruta ruim? E eu perguntava para Deus, como assim, Senhor? Como podemos ser uma fruta ruim? Então Deus começou a ministrar meu coração e falar, quando você encontra uma árvore, quando você analisa o fruto dela, a primeira coisa que você vê é a aparência dela. E naquele momento, tu começa a determinar através da aparência dela se tu decide experimentar ou não essa fruta. E Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo, se vocês são meus frutos, se tu, Vitor, é o meu fruto, será que quando as pessoas te olham, elas têm vontade de experimentar da minha árvore? E aquilo veio em encontro a mim, porque eu fiquei pensando, será
se Deus está falando comigo é porque eu preciso analisar algumas coisas. Eu comecei a pensar em todas as minhas atitudes. Então eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o que eu posso fazer mais para o teu reino? Ele falou: entrega a minha mensagem. Se posiciona como cristão. Então nessa noite Deus quer falar contigo. A primeira coisa que a gente faz para atrair pessoas para Cristo, porque o nosso objetivo é ir de pregar o Evangelho, é sermos pessoas que ajudam as outras pessoas a experimentar Jesus. Nós temos que ser atrativos, nós temos que mostrar a árvore da qual nós vivemos. Então Jesus ele foi mais longe ministrando no meu coração. Ele falava: tá bom, então agora tu já entendeu que as tuas atitudes, que tu tem que, para a sociedade, tem que demonstrar que tu é cristão, tem que se posicionar. Porém, a partir do momento que uma pessoa experimenta de ti, tá? Ela decide comer dessa árvore novamente ou não a partir do gosto que essa fruta tem. Se é uma fruta podre, se é um gosto que repugna a boca, tu não torna mais a comer daquela árvore. Então Jesus começou a falar. Então, não adianta só tu ser uma fruta bonita. Então, aparentemente, dentro da igreja, os locais ao qual tu aparece, tu mostra ser cristão. Tu dá a entender que tu segue a Cristo. Porém, quando as pessoas se aproximam de ti e conhecem mais de ti, elas vão provar e veem que tu não é realmente aquilo que tu mostras de Cristo. Que tu é totalmente ao contrário, que tu vai lá e prega dizendo que Jesus é o teu Salvador, mas na vida real tu esquece disso. Que tu fala que ame a sua mulher acima de todas as coisas e tu trata mal a tua mulher. Como alguém que está recém conhecendo a nossa árvore, a videira verdadeira, vai seguir firme nela se tu não representa ela? Se tu tá podre por dentro. Sabe, Jesus trabalhou muito isso dentro de mim, dizendo: cara, alerta, fala para as pessoas dessa maneira, talvez assim elas entendam que elas não, a partir do momento que elas me aceitaram, elas não representam mais elas. Tu acha que quando as pessoas te olham, ela vai dizer: ah, o Vitor é assim. Não, se tu disse que tu segue a Cristo, a primeira coisa que elas vão dizer é: o Vitor, aquele da igreja. Ah, tu vê como, pra que Deus se diz cristão e não segue nada. Nós levamos o nome de Deus, nós levamos o nome de Jesus Cristo a partir do momento que aceitamos Jesus. Então por que não entendemos que se a gente vive da videira, nós temos que ter uma real transformação. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. E tu sabe que Jesus ele te transforma não só por ti, mas para que através da tua vida mais almas sejam impactadas. E por que tu tem limitado? Porque tu tem limitado o agir de Deus? Porque tu tem limitado que Deus use a tua vida para ganhar mais almas? Sim, é tu que limita quando tu decide que não vai mudar. A palavra é bem clara quando nos ensina isso. E sabe o que é mais tremendo? Que muitas vezes o fruto, que somos nós, a gente quer que a árvore nos dê seiva, nos supra todas as nossas necessidades. E realmente Jesus é essa videira que vai suprir. Ele fala na palavra que ele sabe tudo que nós precisamos. Porém, numa árvore, tudo há uma função. Então, como fruto, nós também temos que ter a função. E qual é a função do fruto, a principal dela? É criar sementes. Dentro de todo fruto, existem sementes para que nasçam outros frutos. E por que nós não temos feito isso? Por que a gente não tem semeado? Por que nos escondemos? Por que as pessoas não sabem que somos cristãos? Ou se sabem, por que nós não demonstramos realmente Cristo? Sabe? Analisa a tua vida. Eu sempre me pergunto: Senhor, o que eu posso mudar? E Deus falava sobre isso. Cria a tua identidade em Cristo. E aí eu perguntei: tá, mas Senhor, então aqui tu tá falando que eu represento a ti. Que eu tenho que ser... que se eu sou fruto da tua árvore, eu tenho que ser bom, porque uma árvore boa não dá frutos ruins.
Mas por que realmente isso, Senhor? E aí mais à frente, Deus vai falar que a pessoa boa tira do bem, do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira do seu depósito de coisas má. Cada um, pois a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, muitas vezes a gente se pergunta, cara, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho feito tantas coisas boas para os outros, e elas têm nos semeado com coisas ruins, têm nos devolvido com coisas ruins, ingratidão, etc. Só que a gente esquece que quando a gente está dando algo bom, a gente volta, nós fazemos parte da videira. E se a videira não dá frutos bons, não dá frutos ruins, como nós que somos frutos bons, vamos dar algo ruim? É óbvio que se a gente está ligado em Cristo, a gente vai fazer o melhor com ingenuidade, esperando apenas que Deus nos recompense, porque é só Deus que vai te recompensar, irmão. Não espere que o mundo olhe para ti e te dê uma salva de palmas, ou que o mundo entenda o que tu tem feito para Deus. Eles não vão entender. Mas Deus, Ele vai te recompensar. A palavra mostra isso. Se não for aqui na terra, vai ser no céu. Mas Ele está te vendo todos os dias. E a pessoa má, já diz a palavra, como uma árvore ruim dar frutas boas. Se as pessoas não estão ligadas em Cristo, elas são frutas ruins. E como elas vão te entregar algo bom se elas estão ligadas ao mal? A palavra nos ensina isso. Então, se tu está ligado em Cristo, não te preocupa com os outros. Te preocupa apenas em fazer o melhor para Deus. Não se preocupa com o que os outros te dão, porque o que vem do céu é maravilhoso. Então Deus seguiu falando comigo. Vitor, se tu é uma árvore boa e eu quero que tu seja uma fruta boa, eu quero que tu mostre. Eu perguntei, Senhor, mas por que isso? Então ele foi lá e falou em Tito 2 comigo, um profeta menor, um livro que muitas vezes a gente não vê se falar muito dele, uma carta na verdade. Então, em Tito 2, Deus começou a me falar algumas importâncias de tu ser essa árvore, de tu ser esse fruto que representa a árvore dele. E vai falar em Tito 2. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casas e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um bom exemplo, uma boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a vosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizeram, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Então, quando Deus ele te fala, ei, te posiciona, lembra que tu tá ligado à videira, que tu é um fruto bom, que tu vai ser referência para os outros. Por que isso? Para que quando tu possa conversar com mais velhos, os mais jovens, aqueles que estão perdidos, aqueles que são frutos ruins, que não estão ligados na videira ainda, tu tenha embasamento. Como tu vai chegar e vai corrigir um irmão, mesmo que sendo do Espírito Santo mandou tu corrigir, como tu vai corrigir o irmão se ele olhar para ti e tu não representa Cristo? Como tu vai chegar e vai pregar no altar dizendo Jesus é o meu Salvador, mas tu não representa isso? Eu sou cristão e faço tudo errado. Tu não representa Cristo. Então Jesus vem e te diz, por que que tu tem que ser alguém ligado à videira? Por que que tu tem que ser um fruto bom? Por que que tu tem que aparentar ser um fruto bom? E por que que tu tem que ser um fruto bom para aqueles que estão ao teu lado? Para que todos possam entender a maneira de ser prudente.
para que eles tenham uma referência, sabe? Paulo diz: sejam meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. E quando ele fala isso, eu acho que numa tremenda intrepidez, numa tremenda ousadia quando Paulo fala isso. Porque ele diz: eu sou imitador de Cristo. Será que nós podemos dizer isso? Será que a gente tem autoridade para falar como Paulo falou? Será que realmente estamos sendo imitadores de Cristo? Será que estamos sendo prudentes? Porque quando a gente aqui fala, aconselhe tanto os mais velhos e os mais jovens. Como eu vou chegar e vou aconselhar alguém se eu não tenho embasamento? Se eu não uso aquilo que eu aprendo na Bíblia, aquilo que Deus revela em meu coração e aplico na minha vida? Fala aqui: seja sincero e sério quando ensinares. Quando a gente está falando da palavra de Deus, nós precisamos ter respaldo, nós precisamos estudar, a gente precisa ser um bom exemplo, a gente precisa mostrar Cristo. Fala mais aqui: use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. E essa palavra é tão tremenda porque quando ele fala use palavras certas, em primeiro momento eu pensava: seja assertivo no que você fala, não fale palavras erradas. Mas Deus falava: não, use palavras certas no sentido de estar profundo na minha palavra. Use palavras assertivas, use conhecimento, seja conhecedor não só da minha palavra, mas também de coisas que podem ser aplicadas no nosso mundo, para que as pessoas venham entender a minha mensagem. Então busca mais. Te aprofunda, não basta só tu entregar a mensagem de Deus. Vai mais fundo. Não basta só ler a Bíblia, vai mais fundo. Entende o que Deus quer falar contigo. E sempre vai falar: tudo que tu fizeres, se tu for um bom empregado, lembre-se que não é pro teu patrão, mas sim porque tu leva o nome de Deus. Imagina se tu, empregado numa loja, tu é cristão e tu rouba. A primeira coisa que o patrão vai falar é: não vou contratar mais esses cristãos, eles roubam. E aí tu tá envergonhando qual nome? O teu ou o de Cristo? Nós temos que ser bons exemplos. A palavra fala isso a todo momento. E aí Deus vem e diz, no versículo 11: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonar as descrenças e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo pertencente somente a Ele e dedicado a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a tua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Se tem alguém que está ligado à videira, o Espírito Santo vai te usar. E as pessoas vão ouvir tu falando, e aquilo não é porque é tu que está falando, é porque o Espírito Santo vai impactar pessoas. Jesus, Ele deu a vida dele para que nós possamos ter a salvação. E essa salvação que para nós é de graça, para Ele custou muito. Para Ele custou tudo. E por que não somos gratos? Por que não representamos? Ele pega e nos diz bem simples: tenha uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. E quando ele fala dedicado a Deus, não significa que tu tem que largar o teu emprego, largar tudo e viver só para Deus. Significa que onde tu estiver, tu precisa representar a Deus. Tu precisa mostrar a face de Deus. Ele te colocou em locais para fazer a diferença. E por que tu não tem feito? Sabe? Não busca a videira só pelos nutrientes, mas busca porque ela é a vida. Busca porque sem ela nós somos frutas ruins, mas ligado nela nós somos frutas maravilhosas. Diz na palavra de Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E sabe, mesmo deixando a fé de lado racionalmente, vamos pensar racionalmente.
Porque se a gente encontra um lugar, alguém que tenha vontade boa, perfeita e agradável, por que queremos nos distanciar? Ah, porque eu tenho que renunciar ao meu eu. Irmão, será que a tua vontade é boa? Será que as tuas escolhas até hoje têm sido boas? Será que o que tu tem feito até hoje tem sido assertivo? Eu te digo, não só pela fé, mas racionalmente também. Eu prefiro viver ao lado de quem tem as melhores escolhas, as escolhas perfeitas e agradáveis para minha vida. E pela fé eu tenho certeza que talvez o racional que a gente pensa, Deus pode tudo, eu vou chegar em tal lugar. Deus vai fazer muito mais pela tua fidelidade. Mostra o teu caráter cristão por onde passar. Represente Cristo. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser abençoada, porque tu não vai estar só impactando a tua vida, vai estar impactando a todos ao teu redor. E isso a gente está fazendo o mandamento que Deus mandou, e de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não está só no falar, está no agir, está no ser. Seja cristão, viva mais com Deus. Amém? Bom, espero que Deus tenha falado no teu coração. A gente passou um pouco do tempo que eu estou acostumado, mas eu tenho certeza que essa palavra, juro para vocês, não tem anotação nenhuma, foi o Senhor falando a todo momento. Creio que ela tem impactado, talvez uma palavra um pouco mais severa, mas diz aqui na palavra, corrijam. E Deus tocou no meu coração para que essa mensagem seja de correção. Mas se tu é um bom fruto, que tu lembre também que tu tem que estar ligado à árvore e representar isso para mais pessoas. Amém? Senhor, te agradecemos por essa mensagem, Pai. E te pedimos que nesse momento, Senhor, tu abra os nossos corações e as nossas mentes, Pai. Que possamos receber mais de ti nessa noite, Senhor. Derrama do teu óleo, da tua unção. O Espírito Santo derrama de dom sobre a vida de cada um, Senhor. Abre os ouvidos deles para que eles ouçam a tua mensagem, Pai. Coloca em nós um caráter cristão, de Cristo, para que nós possamos representar realmente a videira, a árvore a qual somos ligados. Senhor, faz uma transformação nos nossos lares, Senhor. Que por onde nós formos ou passarmos, as pessoas vejam a tua imagem no nosso rosto. Que tu, ó Pai, entre nos nossos empregos. Senhor, que tu faça o sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Que a tua graça invada a casa de cada um. Que a tua cura, o Espírito Santo, que o teu poder vá até cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. E derrame uma unção, derrame uma intrepidez. Que eles não sejam mais o mesmo depois dessa noite. Que a tua graça, o teu agir, o teu amor e a tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas todos os dias. Amém? Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Graça e paz. Shalom, shalom.